O Boletim Metrópolis começa com a repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas. Como é tradição já, Bolsonaro foi o responsável por abrir a Assembleia Geral da ONU, que começou hoje lá em Nova York. O discurso foi elaborado com a ajuda de ministros e assessores e foi lido por Bolsonaro. O presidente falou sobre o trabalho de seu governo, citando o que considera destaque durante a pandemia da Covid-19 e os recentes resultados da economia brasileira. Em outro momento, Bolsonaro falou sobre a corrupção na Petrobras e deu indiretas para o seu principal adversário nas eleições deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva. Por fim, já no final do discurso, ele citou a primeira-dama Michele Bolsonaro. Inclusive, nós separamos alguns trechos da fala dele, vocês acompanham agora. Que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Trabalhamos no Brasil para que tenhamos mulheres fortes e independentes, para que possam chegar aonde elas quiserem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, trouxe novo significado ao trabalho de voluntariado desde 2019, com especial atenção aos portadores de deficiências e doenças raras. Neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos os senhores. Bom, vocês viram aí uma parte do discurso do presidente e para comentar sobre isso, recebemos o cientista político Naue Bernardo. Naue, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Você me ouve bem? Boa tarde, Larissa. Ouço bem, é um prazer estar aqui, eu espero que você esteja me ouvindo bem também. Perfeitamente, o prazer é nosso, viu, Naue? Eu já começo te perguntando, essa ida do presidente Bolsonaro para o funeral da rainha e o tom do discurso dele na ONU podem ser considerados medidas eleitorais? Bom, o presidente Bolsonaro, ele está em campanha desde 2014 e ele não deixou de estar em campanha em nenhum dia desde que ele assumiu o cargo de presidente da República. Então, todos os atos que ele executa são sempre olhando para essa possibilidade de colher dividendos eleitorais. É a forma como ele se comporta normalmente. Então, a forma como ele agiu no enterro da rainha, a forma como ele se comportou em Nova York e também o tom da fala dele, considerando principalmente o contexto que é vivido no país, que é o contexto de eleição, pode-se dizer que se trata de atos indubitavelmente visando colher esses dividendos eleitorais. Agora, Naue, a gente viu, né, que durante o discurso ele cita o escândalo de corrupção na Petrobras e diz com todas as letras, né, que o responsável por isso foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. Como você analisa o impacto político dessa frase, né, dessa fala, uma vez que esse discurso foi feito em um evento internacional de extrema importância? É bastante difícil analisar e dizer que teremos algum impacto muito relevante, porque esse é um fato conhecido já das pessoas. É um fato que, inclusive, é alvo de muitas controvérsias. Principalmente quando se fala no palco da ONU, você acaba não tendo muito mais do que um tom mais de alguém que está realmente visando atacar o seu adversário, demonstrar aspectos ruins do seu adversário e tentar concentrar esse aspecto
de ser o próprio adversário, a pessoa que pode vencer esse outro candidato, que foi algo que deu certo anteriormente. Então, por não se tratar de um fato novo, é difícil dizer que isso tem um impacto eleitoral relevante. Algum impacto tem, porque sempre tem. Relevante é que é a discussão. Agora, Naue, eu gostaria que você comentasse para a gente a respeito da fala do presidente Bolsonaro, quando ele fala sobre combate à violência contra a mulher e a exaltação do trabalho da primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? Pode ter sido aí uma tentativa mesmo de ganhar o famoso voto feminino? O presidente ele tem tido muita dificuldade para chegar nesse público e reduzir a rejeição desse público em relação a ele. Então, é natural, principalmente considerando o contexto que nós vivemos, novamente, o contexto de eleições, que ele busque falar com esse público, busque demonstrar que ele trabalhou por esse público e tente, assim, reduzir a rejeição que ele tem. A primeira-dama é, sem dúvidas, um trunfo dele nesse sentido. Agora é ver se, primeiro, é suficiente e se, segundo, sendo suficiente, há tempo para que ele consiga efetivamente reverter o seu índice de rejeição entre as mulheres e consiga captar parte maior do voto feminino. Naue, para a gente finalizar, de uma forma geral, como que você avalia o discurso do presidente Bolsonaro na ONU? Será que pode mudar a decisão de voto de alguns eleitores que estavam em dúvida, por exemplo? Bom, o discurso do presidente Bolsonaro na ONU não foi algo que saiu do comum, talvez apenas pelo fato notável dele ter usado um tom muito mais moderado do que o que ele normalmente usou em outras ocasiões. Mas, baseando-se nesse fato, né, de que ele se moderou, pode ser que uma parte do eleitorado acredite nisso, que ele está mais moderado, que ele se afastou daquele discurso que prega um rompimento do regime atual que nós vivemos, uma ruptura institucional, mas é difícil dizer que esse fato sozinho vai ser o bastante para penetrar nas camadas que estão desconfiadas com o presidente Bolsonaro. Então é preciso conferir qual vai ser o impacto disso nas pesquisas vindouras, mas apenas esse fato isolado dificilmente vai gerar uma reversão de votos a favor dele, pelo menos em nível relevante. Pode ser bom, ruim talvez não tenha sido, mas se vai ser bom ou não, só realmente o futuro vai dizer para nós. É isso aí, né? Estamos a poucos dias de descobrir. Naue Bernardo, cientista político, te agradeço demais aqui pela nossa conversa. Até uma próxima, viu, Naue? Até uma próxima, Larissa. Muito obrigado e vamos conferir as cenas dessa corrida eleitoral acirradíssima. Estamos de olho, vamos juntos.